Olá pessoal, eu sou a Mayara Rani, especialista em investimentos, e para quem é novo aqui no canal, a ideia aqui é nós abordarmos o tema de investimentos, abordarmos o tema desde o começo, do princípio dos investimentos para iniciantes, até as questões mais complexas sobre investimentos, mais voltadas para investidores mais sofisticados e também profissionais de mercado. Então hoje nós vamos dar continuidade aos vídeos que eu estava fazendo para investidores iniciantes. Então, no último vídeo, nós falamos principalmente de títulos públicos federais. É um vídeo de extrema importância, para quem não assistiu, assista, porque com base nele, nós entendemos diversos movimentos que acontecem no mundo de investimentos, principalmente quando nós falamos sobre curva de juros, que é utilizado para precificar não só renda fixa, mas também renda variável, que auxilia a gente a ter uma previsão maior do que esperar para o futuro. E tudo isso é com base no tema de títulos públicos. Então, para quem não assistiu, assista. É um vídeo um pouco mais denso, mas com muita explicação. E esse vídeo específico vai auxiliar vocês a entender tudo o que vem agora pela frente. E nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre créditos bancários, os famosos CDBs, LCIs, LCAs. Então hoje o tema do vídeo vai ser esse. Vamos lá então. Como eu tinha comentado no vídeo anterior, os títulos públicos federais, eles são conhecidos como ativos livres de risco. Então é como se fosse o primeiro degrau de risco no mundo dos investimentos. Não significa que eles não possuem risco, mas em comparação com os demais ativos, ele é considerado o ativo livre de risco, e eu deixo explicado naquele vídeo por que ele leva esse nome e o que faz com que, na verdade, ele tenha, sim, algum risco, por menor que seja. Lembrando que todo tipo de investimento traz consigo algum tipo de risco, ok? Mas, nesse caso, é considerado o ativo livre de risco aqui no Brasil. Agora, a gente vai subir um degrau no nível de risco. E quando a gente sobe esse um degrau, nós encontramos os títulos bancários, os créditos bancários. O que é importante a gente ter em mente? A partir do momento que a gente sai dos títulos públicos e estamos ainda falando no mundo de renda fixa, tudo que nós formos falar agora é considerado crédito privado. Por que eu estou falando isso? Porque a maior parte dos investidores acredita que crédito privado é basicamente dívida de empresa, as debêntures, os CRIs, os CRAs. Acontece que tudo aquilo que não é emitido pelo governo por um órgão público, ou seja, os títulos públicos, são considerados crédito privado. Até os créditos bancários. Então, título de banco também é um crédito privado. Passando esse entendimento, a gente começa agora a adentrar realmente o que é os ativos em si. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Quando a gente empresta dinheiro para um banco, nós estamos abrindo mão desse dinheiro por um tempo e, em troca, nós queremos ganhar uma rentabilidade por esse dinheiro. E, em contrapartida, o banco também tem interesse nesse dinheiro porque ele precisa de funding, para financiar as suas operações ao longo do tempo. E, em troca, ele vai te entregar uma remuneração por esse funding, por esse dinheiro que você está emprestando para ele, certo? O que ele ganha com isso? O spread bancário. O que é o spread bancário? O spread bancário nada mais é a diferença. A diferença que ele cobra para emprestar versus a diferença que ele paga para quem está emprestando. Então vamos supor que você está na ponta que empresta dinheiro para o banco. Você coloca o seu dinheiro no banco e você vai receber 101% do CDI para emprestar esse dinheiro para o banco, certo? Vamos supor que eu estou na ponta que pega dinheiro emprestado com o banco, por exemplo, para comprar um carro. E aí ele vai me emprestar esse dinheiro, vamos supor, a 130% do CDI no ano. Ou seja, eu tenho que pagar para o banco esse valor que eu tomei emprestado, acrescido de um juros que vai somar 130% do CDI no ano, e desse valor ele vai devolver para você só 101%. Essa diferença entre o 130 e o 101 do CDI é o spread bancário. É o dinheiro que fica para o banco, é a rentabilidade dele no final. Ele ganha com esse spread bancário. Eu acabo ganhando porque eu consegui financiar um carro sem me descapitalizar, sem colocar o meu dinheiro ali.
e você, na outra ponta, acaba ganhando, porque você não ia ganhar nada em cima desse dinheiro se ele tivesse parado na sua conta, e agora você está ganhando uma rentabilidade superior ao CDI. Então, em comparação com os títulos públicos, os créditos bancários ofertam uma rentabilidade superior aos títulos públicos federais, né, quando a gente compara Tesouro Selic com o CDB, por exemplo, e, consequentemente, o nível de risco também aumenta, certo? Quando a gente fala de risco, como eu comentei, os títulos públicos possuem o risco do governo. Aqui o risco ele muda, né? Ele não é mais do governo, é o risco da instituição que está emitindo aquele ativo. Então, se você investiu num CDB do Itaú, o risco que você está correndo é o risco do Itaú, da empresa Itaú. No Bradesco, do Bradesco. No C6, do C6. Do Banco Master, do Banco Master, certo? E aí nós temos alguns ativos bancários. No geral, os mais conhecidos são os CDBs, que são muito conhecidos principalmente para reserva de emergência, né? Então são ativos de alta liquidez, no geral, que vão ofertar 101, 103 do CDI de rentabilidade para quem investir neles. Existem CDBs com uma rentabilidade superior também, e aí é óbvio que quanto maior a rentabilidade, menor a liquidez, né? Então se você for colocar investir em CDBs para 3 meses, 1 ano, 2 anos, que você não pode tirar o seu dinheiro antes, você vai conseguir uma rentabilidade superior a esse 101 a 103 do CDI. Mas, no geral, eu acabo recomendando os CDBs para a parcela de emergência da carteira, ou seja, ativos muito líquidos, os ativos que são de zero, né, de liquidez imediata, onde você pede resgate num dia e ele cai na sua conta no mesmo dia. E nós temos também as LCIs e as LCAs. Qual que é a diferença das LCIs e das LCAs para o CDB? Quando você investe em um CDB, o banco ele não tem a obrigatoriedade de direcionar esse dinheiro para algum lugar. Ele pode escolher para onde vai esse dinheiro. Ele pode financiar um carro de algum cliente, ele pode emprestar para algum cliente que quer rolar dívida, independente. Tá? Esse dinheiro ele entra e ele não tem uma direção pré-definida. Quando a gente fala de LCI e LCA, existe uma obrigatoriedade de para onde esse dinheiro vai. Então, quando você investe numa LCA, você está investindo numa letra de crédito do agronegócio. Então, obrigatoriamente, o valor investido numa LCA precisa ser direcionado para investimentos no agro. E da mesma forma, a LCI é uma letra de crédito imobiliário. Então, obrigatoriamente, esse dinheiro precisa ser destinado a financiar a parte imobiliária, né? Financiamento de casas, de apartamentos, por exemplo, voltado para isso. E aí temos uma outra diferença entre os CDBs e as LCIs e LCAs também, que é a questão do imposto. Então, quando você compra um CDB, você investe num CDB, você vai pagar o imposto de renda da renda fixa regressivo, né, que começa lá em 22,5% e vai até 15%, a depender de quanto tempo você fica investido nesse ativo. Já as LCIs e as LCAs, eles são ativos isentos de imposto de renda, tá? Ou seja, você vai investir nesse ativo e você não precisa pagar imposto de renda. Em contrapartida, gente, é importante vocês notarem que geralmente as LCIs e LCAs, elas vão retornar uma rentabilidade inferior à taxa Selic, né, ao CDI, ao 100% do CDI. Por quê? Porque ela já é isenta de imposto de renda. E quando a gente faz comparação, né, pega um ativo com um risco similar a uma LCI e LCA, compara a rentabilidade de um ativo que tem a isenção de imposto com o que não tem, quando você faz, né, quando você deixa esse ativo que tem o imposto de renda, você incide o imposto de renda em cima disso, geralmente esse ativo vai te entregar menos do que a LCI e a LCA. Então existe uma compensação ali de rentabilidade quando a gente compara esses dois ativos, por isso a LCI e a LCA acaba se tornando atraente, mesmo com uma rentabilidade às vezes inferior ao CDI, tá? E, geralmente você vai encontrar ali 98, 97, 95 do CDI já líquido de imposto de renda, que na maior parte das vezes essa rentabilidade ela é superior
do que um ativo que entrega 105 do CDI, por exemplo, e você ainda precisa pagar o imposto de renda em cima disso, tá? Agora, por que esses ativos são isentos de imposto de renda? Bom, porque basicamente o governo em si, ele não tem dinheiro, recursos o suficiente para estimular a economia da forma como ela exige, né? O Brasil, ele é muito grande, ele exige investimentos no agronegócio, na parte imobiliária, infraestrutura, que o governo sozinho não dá conta de suprir. Então ele cria essas opções, ele permite a criação dessas opções de investimentos direcionadas para setores estratégicos para a economia do país, que ele precisa estimular o investimento e que são importantes, para o Brasil, e ele não consegue suprir sozinho. Por isso que nós temos esses ativos isentos de impostos, a LCA, a LCI, assim como as debêntures incentivadas, que também tem o foco de chamar dinheiro para investimento em infraestrutura no Brasil. Então existe ali um ganho dos dois lados. O investidor acaba tendo um ganho por investir em algo isento de imposto de renda, então isso acaba atraindo o investidor para esse tipo de ativo. E por outro lado, o Brasil, o governo se beneficia porque ele tem dinheiro entrando em setores estratégicos que acabam auxiliando o crescimento da economia como um todo. Então, no geral, quando a gente fala de créditos bancários, estamos falando, antes de mais nada, de um crédito privado emitido por bancos, por instituições financeiras, sejam elas quais forem, seja um Bradesco, um Itaú, um Santander, um Banco XP, vamos pensar o que mais? BTG, Banco Pan, C6, Nubank, todos esses bancos emitem esses tipos de ativos, tá? Principalmente os CDBs. E cada um desses ativos servem para uma finalidade diferente, tanto para o investidor quanto para o próprio banco. E no geral, a gente está falando de um risco um pouco acima dos títulos públicos federais, que são os ativos livres de riscos. São ainda, dependendo da instituição que você investe, ativos de extrema qualidade e de baixo risco. Lembrando que, quando falamos de bancos, nós temos aqui dentro a figura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O que significa dizer que existe o Fundo Garantidor de Crédito, gente? É como se fosse um porto seguro para os investidores que colocam dinheiro no banco. Por que isso existe? Tá? Quem já é um pouco mais vivido, que pegou ali a época de Fernando Collor, por exemplo, sabe que além do Brasil inteiro ter passado por um processo de hiperinflação muito grande, de instabilidade financeira muito grande, nós tivemos ali aquele caso onde o Fernando Collor ele congelou o dinheiro das poupanças pelo Brasil e as pessoas não conseguiam sacar o seu dinheiro, que acabou levando inclusive ao impeachment dele. Isso gerou uma instabilidade jurídica, de segurança financeira extremamente elevada. Então as pessoas não queriam mais colocar dinheiro no banco. E para fazer com que as pessoas colocassem dinheiro nas instituições financeiras novamente, foi-se criado então o FGC, que dizia basicamente o seguinte: olha, fulano, você que colocar o dinheiro aqui, não se preocupe, porque se qualquer coisa acontecer dentro da instituição, eu tenho um caixa aqui, eu tenho uma reserva para honrar com todos os pagamentos, mesmo que eu quebre no meio do caminho. Foi basicamente o que aconteceu com o Banco Master agora. Então, com esse seguro, que existem algumas regras, obviamente, ali dentro, então você eles só cobrem até R$250 mil, por CPF, por instituição, enfim, tem algumas regras dentro desse FGC, para ser cumpridas, mas fez com que as pessoas se sentissem mais seguras para colocar novamente o dinheiro nas instituições financeiras depois desse momento que gerou uma instabilidade, uma insegurança muito grande para os brasileiros, para os investidores como um todo. Então, esse é o papel do FGC hoje dentro dos bancos. E por ter o FGC, consequentemente, os ativos bancários acabam oferecendo também uma segurança maior para o investidor mais conservador, Não só para o investidor conservador, tá, gente?
Quando a gente fala de construção de carteira, de construção de portfólios como um todo, eu acredito que mesmo os investidores mais arrojados precisam estar investidos em renda fixa, seja para uma construção de reserva de emergência, seja para uma alocação mais tática, né? Ou seja, aquele dinheiro que ele está esperando o melhor momento para fazer uma alocação em algo mais vantajoso. Então, às vezes, vamos supor, a bolsa tá cara demais, né? Subiu demais, não tá na hora de comprar. Opa, então peraí, então vou deixar ali no meu CDBzinho, tranquilo, esperando o melhor momento, esperando uma queda para eu poder ir lá e comprar. Então, tem isso. E tem a questão também de que a renda fixa ela serve para conferir uma estabilidade maior de portfólio, né? Então, mesmo para portfólios mais arrojados, para investidores que estão mais acostumados com altas volatilidades, quando nós estamos em cenários incertos da economia, ou seja, com uma volatilidade superior, sem direção a essa volatilidade, a renda fixa ela acaba servindo para sustentar o portfólio, para diminuir a volatilidade, para dar mais consistência de resultados e principalmente para prevenir a destruição de patrimônios. Então, é uma parcela extremamente importante que eu realmente recomendo não deixar de ter, e para quem está começando a investir agora, é o primeiro ponto de partida, tá? Mesmo que você esteja começando a investir agora, e eu falei para vocês que os títulos públicos, eles são considerados os ativos livres de risco, eu acredito que a melhor opção para começar a construção de reserva de emergência são os CDBs de liquidez diária. Por quê? Porque eles têm a garantia do FGC. Se você estiver num bom banco, numa boa instituição sólida, mesmo que não seja um S1 do mercado financeiro, mas que seja uma instituição de boa reputação, você estará bem resguardado nessa sua parcela emergencial, tá? Prefiro eles porque eles vão entregar uma rentabilidade maior do que um Tesouro Selic, por exemplo, com uma excelente liquidez também em D0, então acho que faz muito mais sentido do que um Tesouro Selic nesse sentido. E aí o Tesouro Selic acaba funcionando muito para caixa de fundos de investimento, né? Às vezes, quando você olha ali para os outros tesouros, um IPCA, um pré-fixado, faz muito sentido para alocações táticas ou de longo prazo, mas para reserva emergencial, ou seja, o ponto de partida da construção de portfólios, os CDBs acabam sendo os mais indicados, ou então os fundos de investimento que fazem um mix entre CDBs, né, entre esses créditos bancários, e os títulos públicos federais com o Tesouro Selic. E aí você também consegue uma liquidez imediata, com uma diversificação entre esses dois tipos de ativos, sendo gerido por um gestor profissional. Bom, mas no geral era isso que eu tinha para passar para vocês sobre créditos bancários. É um tema muito simples de ser compreendido, né? E eu acredito que um tema de extrema importância, principalmente agora em meio a todos esses assuntos que aconteceram aí de Master, para a gente desmistificar que o problema não é o ativo, e sim a instituição que está emitindo esse ativo. Então, os CDBs são excelentes ativos para a construção de reserva de emergência, para alocações táticas, né, aguardar o melhor momento, ou até mesmo para investidores mais conservadores, como diversificação de risco dentro da renda fixa. Excelentes produtos. O que a gente precisa tomar cuidado sempre é com a liquidez desse ativo, a depender da expectativa que você tem com relação ao dinheiro que você está colocando ali, ou seja, quando você vai utilizar ele, e também o risco da instituição emissora desse ativo. Beleza? Gente, era isso por hoje. Se você gostou, dá o seu like aqui, compartilha com quem precisa entender um pouco mais sobre esses assuntos, deixa o seu comentário caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão ou algum assunto que te interessa, que você quer ver aqui no canal. E é isso, nos vemos na próxima, que nós vamos falar sobre créditos privados como as debêntures, ou seja, vamos subir um degrau a mais de risco ainda dentro da renda fixa. Até lá!